Graça e paz a todos que participam desta oportunidade de ler e estudar a palavra do Senhor juntos, por meio deste mecanismo virtual. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de compartilharmos mais uma vez no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25 e os versículos 31 a 46. Estamos estudando este livro que é um relato de Mateus, né, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito da vida de Jesus, começando com a sua genealogia a partir de Abraão e continuando com seu nascimento, com sua infância tumultuada, com seu aparecimento para preparação para o ministério público, seu batismo, tentação, e o seu ministério propriamente dito, quando ele se identifica, quando ele se propõe a aparecer publicamente como o Messias, né? O ungido de Deus, que não foi reconhecido pelos líderes religiosos e foi rejeitado finalmente pelo povo de Israel. E depois dessa rejeição, nós estamos estudando agora a semana final da sua vida, quando ele estava sendo preparado para a morte, para ser crucificado, conforme ele mesmo profetizou aos seus discípulos. Neste texto que nós vamos ler agora, nós vamos encontrar Jesus falando da sua segunda vinda. Este é um sermão profético. Nós temos algumas visões, alguns estudiosos que se dividem em relação a este texto, mas nós estudamos este texto com o interesse apenas de entender aquilo que Jesus está dizendo com relação aos dias que antecederão a sua vinda. Nós vamos estudar, então, hoje, pensando que Jesus está falando sobre sua segunda vinda e sobre as ações preparatórias para a sua posse, entrada, domínio do trono de Israel, né? Do trono de Davi. Nós cremos que Jesus vai assentar ainda no trono de Davi, literalmente, como está prometido nas profecias, e vai reinar sobre Israel e sobre o mundo, para cumprir todas as profecias que não podem ser cumpridas pela igreja, porque a igreja não é uma nação, a igreja não tem um território geográfico, a igreja não tem um governo a não ser o governo de Jesus, e a igreja não tem uma língua universal e ela é composta de gente de todas as nacionalidades. Portanto, nós cremos que, com muitas pessoas, com muitos estudiosos creem que Jesus está falando de sua segunda vinda, literalmente, para exercer o domínio naquilo que é chamado de reino milenar de Jesus Cristo. Bem, o texto diz o seguinte, Mateus
25, de 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua majestade, da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, e me destes, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão aos os justos, desculpa, se com Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me visitastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver. E ele lhes perguntará, eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Senhor, agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, fale conosco sobre todos os critérios de juízo que o Senhor tem estabelecido. Nós queremos servir ao Senhor de todo o coração, compreendendo a tua palavra. Fala a cada um de nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto de hoje é complexo em relação à interpretação, como nós já dissemos, há várias escolas de interpretação sobre este texto. Mas nós temos estudado sobre os últimos dias de Jesus no seu ministério terreno. Temos procurado acompanhar no livro de Mateus a vida de Jesus finalizando seu ministério aqui neste mundo. Nos últimos estudos, Mateus nos mostra Jesus chamando a atenção dos discípulos para a iminência do seu retorno. Jesus fala
da iminência do seu retorno. Né? A iminência significa que ele poderia voltar a qualquer momento. Ele nem tinha sido morto ainda, mas ele já estava falando da iminência do seu retorno nos últimos tempos. A igreja primitiva esperava o retorno de Jesus imediatamente. Paulo tinha quase certeza de que Jesus voltaria, estando ele vivo ainda, conforme nós vemos na carta aos Tessalonicenses. Então, Jesus está chamando a atenção dos discípulos para esse retorno, para essa possibilidade de retorno imediato, né? Quando sinais ocorreriam, conforme Jesus mencionou. A tônica do ensino fundamental de Jesus, na verdade, estava estabelecida em um tempo de perseguição e sofrimento nunca visto antes. Então, Jesus disse que próximo a seu retorno estariam ocorrendo grandes perseguições e sofrimentos muito intensos, sofrimentos e jamais igualados, jamais vistos, nunca presenciados antes, e esse tempo de perseguição e de sofrimento seria imediatamente antes da segunda vinda, mas não era um sofrimento qualquer, um sofrimento sem igual, não é um sofrimento absolutamente superlativo, no sentido de não ter sido ainda praticado em qualquer época da história. Então, esse tempo de perseguição se iniciaria, segundo Jesus, quando o abominável da desolação estivesse no lugar santo. Jesus estava se referindo à profecia de Daniel, que disse que haveria uma pessoa que se colocaria como Deus no lugar santo, no templo em Jerusalém, e ali haveria a adoração, chamamento à adoração a essa pessoa. E alguns querem entender que isso já foi cumprido historicamente com Antíoco Epifânio, mas depois disso, nós já passaram-se mais de 2000 anos e não aconteceu, aí aconteceram coisas piores do que aquela do tempo de Antíoco Epifânio. Portanto, com toda possibilidade, não é a esse fato que Daniel estava se referindo, mas a um fato futuro que ainda irá acontecer. E este tempo de desolação intenso, com a entrada no Templo de Jerusalém, no Santo dos Santos desse homem, é o início desse período chamado Grande Tribulação. Jesus dividiu o período tribulacional, que muitos julgam ser 7 anos, em um período de 3 anos e meio, chamado Princípio de Dores, e um outro princípio, uma outra parte, segunda parte, chamada de Grande Tribulação. E ele está falando no livro de Mateus, a partir do versículo, do capítulo 24, do versículo 29, a partir do capítulo, do versículo 29, não, do versículo 15, ele está falando da grande tribulação, né? O período final da tribulação. E seria um período que vai ser de intenso sofrimento, como já foi dito, e vai ser seguido de sinais cósmicos
muito intensos, abalos, variações orbitárias, abalos no céu, queda de estrelas. Jesus profetizou estas coisas que ainda não ocorreram na proporção que Jesus falou e que o livro de Apocalipse relata. O aparecimento no céu do sinal do Filho do Homem será também um outro sinal, né? Um sinal da finalização desse período, e o Filho do Homem é Jesus, né? Que todo olho verá, e o Filho do Homem vem sobre as nuvens com poder e grande glória, o que é dito aqui, de modo que todo olho verá, juntamente com ah, os santos, né? Juntamente com o seu séquito de anjos e santos. Muito bem. Para prevenir aqueles que estiverem vivos, que estiverem ainda neste tempo, que estiverem vivendo neste tempo, Jesus usa parábolas. Então, Jesus conta parábolas para ensinar a verdade da expectativa que devem ter todos os que participam, que vão participar nesse período, né? Os discípulos devem estar atentos para os sinais da vinda de Jesus, né? Os discípulos que estiverem vivos nesse período, né? Esse período de tribulação. Deste modo, então, nós estamos acompanhando o raciocínio, vendo que Jesus está preocupado em dar sinais da sua vinda, né? E ele menciona, então, assim, a parábola da figueira. A parábola da figueira tem como escopo, como objetivo, demonstrar sinais que antecedem imediatamente a vinda, né? Jesus disse que quando a figueira renova suas folhas e quando ela fica novamente bonita, cheia de folhas, porque está próximo o verão. Então, todas as pessoas que veem uma figueira restabelecida de folhagem, elas sabem que toda pessoa sabe que está próximo o verão. Do mesmo modo, Jesus está dizendo que vai haver sinais, ou vão haver sinais, de que está próxima a sua vinda, né? Um dos sinais que se estabelece, que muitos estudiosos creem, é o florescimento da nação de Israel a partir de 1948, quando Israel recebeu novamente um território e voltou a ser uma nação neste mundo, né? Uma nação real, uma nação que tem um território, que tem uma bandeira, que tem um governo, que tem uma nacionalidade e uma língua. Então, esse, essa é esse é um dos sinais dos quais Jesus Cristo mencionou alguns. E quando suas folhas viçam, ficam viçosas, então a figueira está anunciando o verão, assim também é possível que a nação de Israel tenha estado anunciando a segunda vinda de Jesus, e tudo parece indicar que isso verdadeiramente está para acontecer. Do mesmo modo, quando as coisas que nós vemos ensinadas por Jesus começarem a acontecer, aquilo que Jesus falou, eles começarem a acontecer,
e nós devemos crer que está próximo o fim, está próxima a sua vinda. Nós devemos estar em expectativa, porque é isso que Deus deseja de nós, né? Que permaneçamos em expectativa, em vigilância, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus usou o exemplo do povo nos dias de Noé, nos dias de Noé, aqueles homens e mulheres que, enquanto Noé preparava a arca, eles viviam, deixavam a, de ter uma vida em expectativa, e deixando a expectativa de lado, perderam a vigilância e casavam, davam-se em casamento, viviam de maneira dissoluta, às vezes, e sem se preocupar com nada, na prática das suas próprias vidas e dos seus próprios desejos. Então, o dilúvio veio, surpreendeu a todos, exceto Noé e sua família. Noé estava esperando e trabalhando. Então, ele não foi surpreendido pela água do dilúvio. Jesus, então, menciona isso aí como um exemplo de que a expectativa é fundamental e permanecer trabalhando é fundamental. A ordem de Jesus é a vigilância. Os que forem vigilantes estarão prontos para participar do reino que está preparado de antemão por Deus, né, para seus filhos, né? O reino que é guardado, que é para os filhos, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Será inaugurado por Jesus aqui neste mundo a partir da sua segunda vinda. Esse reino é o reino do qual farão parte todos aqueles que temerem a Deus e que andarem nos seus caminhos. Nesse período estarão sendo avaliadas a fidelidade, a diligência e a responsabilidade dos que estiverem no mundo, né? Muitos estudiosos creem que a igreja terá sido retirada deste mundo, tendo a completude os eleitos de Deus estarão com seu número completo e terá sido tirada deste mundo. E tendo esta completude dos eleitos de Deus, e muitos que frequentavam as reuniões da igreja sem conversão, a exemplo da igreja de Laodiceia, estarão passando pelo período tribulacional juntamente com judeus incrédulos e com o mundo incrédulo. Então, desta maneira, parece-nos que verdadeiramente o período tribulacional será iniciado com a retirada da igreja deste mundo, né? Ou a parousia, ou aquilo que Deus, aquilo que Jesus fará na sua segunda vinda, né? Antes da sua segunda vinda, será retirada do período tribulacional a igreja. Bem, a parábola que Jesus, as parábolas que Jesus contou, falam sempre das necessidades nossas
de atenção, de responsabilidade, de fidelidade, de diligência no serviço cristão e na vida cristã agora. Nós estamos em uma outra situação, que é a parábola das virgens, né? Quando Jesus também conta uma história baseada no casamento judaico, né? As festas judaicas de casamento, e a parábola das virgens, e demonstra que uma, uma percentagem muito alta de pessoas estará despreparada para o encontro com o Senhor, para o encontro com o rei, né? E o noivo, quando de sua vinda, ele virá trazendo sua noiva para as bodas, para a festa de casamento, da qual, né, participarão os convidados, né, representados pelas virgens. No casamento judaico, isso era uma prática comum. A noiva era acompanhada por virgens que entravam na festa e estavam ali para servir. Então, quando de sua vinda, Jesus será com a sua igreja, serão acompanhados por essas pessoas representadas pelas noivas, pelas virgens. E nessa situação da parábola, as virgens não estavam todas preparadas. Havia virgens que tinham azeite em suas lâmpadas e outras que não tinham. E essas foram, então, deixadas de fora porque acabou-lhes o azeite e elas não puderam chegar a tempo à festa. E outra parábola, outra menção que é feita aqui no texto é sobre o juízo. O juízo que será a separação de quem estará participando do reino e quem não estará participando do reino, né? E a base da participação aqui é a manifestação de obras que foram praticadas em relação ao povo judeu. Então, as pessoas que durante a tribulação estiverem participando do período tribulacional e forem consideradas aquelas que participaram ajudando e socorrendo e abençoando e dando guarida aos irmãos de Jesus, né? De Jesus, os seus conterrâneos, seus irmãos de descendência, eles serão contemplados com a entrada no reino de Jesus. E aqueles que não contribuíram, aqueles que não ajudaram, aqueles que não participaram de alguma maneira, serão afastados do reino milenar, serão julgados e condenados a permanecer fora do reino. O último relato de Mateus demonstra Jesus falando do julgamento das nações, que a gente deve observar, não é julgamento da igreja, porque a igreja já foi julgada, condenada, sentenciada e já já cumpriu toda a sua condenação, toda a sua pena em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já cumpriu
toda a condenação que deveria cair sobre a igreja, né? Já foi julgado, considerado culpado e condenado e pagou a pena de morte para com a igreja. Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há juízo. Então, esse texto aqui não pode estar falando da igreja, está falando certamente das nações. E a igreja, portanto, não entra em julgamento. Está com o Senhor. Este período judicial se fundamenta no reconhecimento de Jesus como o Messias de Israel. Jesus deve ser reconhecido como o Messias de Israel, Rei do Universo, quando ele reinará neste reino, cumprindo as promessas de Deus para com Israel e para com os patriarcas e para com Davi. 1000 anos sobre todos os povos, reinado sobre todos os povos. Então, neste texto, a gente vê que verdadeiramente Jesus vai se constituir rei de Israel, conforme as profecias, especialmente em Isaías, em Jeremias. Jesus vai reinar sobre a nação de Israel, e os súditos serão aqueles que entrarem no reino milenar, que tiverem um julgamento positivo neste julgamento de Mateus aqui, né? Pessoas que creram durante a tribulação e que manifestaram misericórdia para com os judeus, para com os conterrâneos e os conterrâneos de Jesus, né? Aqueles que são descendentes de Abraão, como Jesus é descendente de Abraão. O juízo a que Mateus se refere é o julgamento pelo Rei Jesus, daqueles que estiverem vivos na sua segunda vinda e que serão separados com base nas suas ações de misericórdia ou não, né, para com o povo judeu. Então, aquelas pessoas que, durante a tribulação, manifestarem esta crença e se comportarem de acordo com isso, ajudando o povo judeu, eles vão ajudar os judeus perseguidos e serão recompensados. A tribulação sob a qual os judeus estarão neste período trará grande sofrimento, maior do que aquele que já foi visto até hoje. A eles virá, então, sofrimento muito grande, que Jesus já chama de pequeninos irmãos, a quem Jesus chama de pequenos irmãos. Todas as atitudes de misericórdia para com eles serão avaliadas como manifestações de amor ao próprio Jesus, né? Então, as pessoas que crerem durante a tribulação, não judeus, estarão manifestando amor a Jesus quando ajudam e quando ministram ações de misericórdia para com os judeus. E o reino chamado milenar, o reino de Deus aqui neste mundo, é um período de
reinado terreno de Jesus sobre todos os povos. E cumpre literalmente, cumpre de uma maneira completa as promessas feitas aos patriarcas, a Davi, feitas aos profetas e feitas a todos os que creem, e será um período de prosperidade e paz, conforme descrito pelos profetas. Será um tempo de domínio pleno do Espírito Santo e que será derramado a todos os povos. Esta é uma promessa que nós vemos com grande expectativa na Bíblia, porque nós cremos que Deus fará cumprir todas as promessas que ele fez por meio de todos os profetas, por meio de Moisés, por meio da lei e por meio dos apóstolos, por meio do próprio Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando uma parte do capítulo 26, e aí, no capítulo 26, nós voltamos à história da crucificação, a história dos planos de tirar a vida de Jesus e os planos para a morte dele e tudo que envolve esse seu julgamento, etc. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja nos seus corações. Amém.